programa Luz Sideral, nossa reflexão semanal, o pão nosso da filosofia. A vida é uma estratégia de Deus e somente a Ele é dado interromper este ciclo. É justamente o tema que vamos estudar, continuar, aqui na segunda parte, aborto, drogas ou viver. Edição de número 82, programa apresentado por mim, Thaís Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e audiência na Terra e nas comunidades siderais. Obrigado pela sua audiência, inscreva-se também em nosso canal, dê aí a sua opinião se quiser, E clica no like também, vamos ser co-partícipe, de um mundo melhor, a começar aí pela melhora nos pensamentos, nas palavras e nas ações, por meio de esclarecimentos, de ensinos, da educação e da orientação segura nos diversos temas que acomete aí a todos nós, em nossa breve existência terrena, que significa, acima de tudo, galgarmos aí novos degraus na infinita evolução do ser humano com seu espírito eterno, não é mesmo? Bem, damos prosseguimento então ao tema, aborto, drogas ou viver, e continua a boa repercussão do programa anterior com a participação dos amigos Odair Tonin e Ailton Lopes. Se você ainda não ouviu, pode ouvir, da edição 81, está à disposição aqui no canal. E essa edição está muito viva, cheia de conteúdo sobre esse assunto. Eu hoje trago alguns números coletados aí em fontes seguras da internet sobre a experiência em países onde as drogas foram liberadas para seus jovens e suas populações. Bom, primeiro, a minha própria experiência empírica que tive em minha breve passagem de um mês pela cidade de Victoria, no mês de fevereiro de 2023, capital da província da Colômbia Britânica, no Canadá. Engloba também a cidade famosa de Vancouver, no continente, onde lá estive também. Já a Vitória fica numa ilha, aliás, uma enorme ilha, diga-se de passagem, 300 quilômetros de uma ponta a outra, ali no Oceano Pacífico. É uma capital pequena, de aproximadamente 100 mil habitantes, mas na área metropolitana já chega aos 500 mil, com várias cidades aí em derredor. Por ser a capital, é muito movimentada, mas ainda assim é uma pequena cidade comparada às nossas capitais aqui no Brasil. Pois bem, foi a primeira província, o estado, como dizemos aqui no Brasil, a descriminalizar o uso das drogas em 2016. E eu não vou entrar muito em detalhes, porque isso está disponível na internet, para quem quiser acompanhar melhor. Mas eu destaco aqui um pequeno trecho da matéria do jornal O Globo, na internet. Quem quiser, tem o link também na descrição. E diz aqui, abre aspas, durante a primeira onda da pandemia da Covid-19, em maio de 2020, o número de óbitos por overdose na Colômbia Britânica ultrapassou o número de mortes por coronavírus. Vejam só, hein? A mudança de política busca eliminar o estigma associado ao consumo de drogas que impede que usuários busquem ajuda e fomentar a noção de que a dependência é um problema de saúde. Desde 2017, o Canadá investiu mais de 800 milhões de dólares para responder diretamente à crise dos apiáceos, responsável em grande parte pela estagnação da expectativa de vida nos últimos anos. Fecha aspas, ponto. Bem, veja que a sutileza aqui da matéria, onde se diz que a ideia é liberar o uso das drogas, como maconha, cocaína, heroína e outras, está justamente no conceito da mudança de política que busca eliminar o estigma associado ao consumo de drogas. Pode até eliminar uma coisa, mas a liberação cria outro problema mais grave, que são o aumento incontrolável das dependências irreversíveis. Claro, irreversível em parte, porque muitos conseguem se libertar com a ajuda das clínicas, com a colaboração de instituições e dos próprios parentes. E a gente deseja que todos se libertem. E das consequentes mortes por overdose. E, neste caso, engloba todas as faixas etárias. Bom, fui testemunha ocular de que uma cidade de 100 mil habitantes já tem aí a sua cracolândia de jovens de várias idades. Aliás, pude constatar muitos jovens asiáticos, africanos, europeus, que certamente vieram ao Canadá em busca de uma vida melhor, estudar, trabalhar,
e encontraram aí as facilidades nos entorpecentes e se tornaram presas fáceis, né, do vício. E penso eu que muitos deles, a família nem sabe que está nessas condições, né? Muito triste isso. Mas vi também adultos, né, até velhos, na Cracolândia de Vitória, ao ar livre, no centro da cidade, num clima de 0 grau, como nas ruas do centro de Vancouver. Também observei pessoas adolescentes, jovens, adultos, como zumbis, com seus destinos aí completamente destruídos, sem perspectivas e inúteis, né, ao país, simplesmente inúteis, né? Em ambos os casos, cenas realmente lamentáveis e muito tristes de se ver, como aqui em São Paulo, né, em muitas cidades brasileiras. O que fazer? Estigmatizar, não, mas liberar também está comprovado que só piora. O caminho é buscar a educação plena sobre o assunto por todos os meios e modos e oferecer aos jovens opções que supra esta lacuna das drogas, né? Opções saudáveis, né, para que eles possam viver longe das drogas, não é mesmo? Então, prosseguimos aqui com nossas reflexões para o fortalecimento ainda mais do entendimento, da conscientização sobre o tema aborto, drogas ou viver. E eu vou perguntar ao nosso irmão e amigo André Basso, estudioso da literatura mundial elevada, o que quer dizer, dentro de um conceito ético e espiritual, qual a visão sobre o aborto e das drogas ilícitas ou mesmo lícitas, pelo que você já leu e entendeu. Obrigado, meu amigo. Sim, Ataíde e ouvintes, o tema merece um estudo profundo, inclusive a observação na prática, como ocorreu com você aí no Canadá, quando você esteve lá em viagem. Mas eu sei também que você já esteve no centro da capital paulista, regiões periféricas do centro, realizando um trabalho social com outras pessoas. Então conhece um pouco este triste submundo dos viciados nos mais variados tipos de drogas, que realmente é o grande caos mundial de boa parte da nossa juventude e adultos também. Bom, Ataíde, respondendo aqui a tua pergunta, eu trago uma reflexão. A consequência desastrosa das drogas e do aborto sob o prisma material e espiritual. Eu prossigo. Infelizmente, sabemos que há variadas categorias de drogas utilizadas das mais variadas formas. Muitos são aqueles que se entregam de forma curiosa, com curiosidade, e outros por vários motivos, como depressão, angústia, decepções, fraquezas, ansiedades, frustrações da vida. Isso é exclusivamente um problema inerente de cada ser. E também no coletivo, com todo respeito. O explorado é o explorador. Vejam bem, por quê? Se não houvesse o interessado, não haveria esse caos. Além da própria consciência do indivíduo, que fala a ele martelantemente. Tudo é minuciosamente acompanhado por entidades espirituais, no astral superior, e com o supremo olhar de misericórdia, vejam bem, e sem espírito de julgamento e recriminação. São inúmeras as tentativas de se evitar tais fatos. Os bons espíritos, eles fazem a aproximação de boas e novas amizades, influenciando as práticas sadias, como esportes, retorno às atividades escolares, ao seio familiar, apoio psicológico, psiquiátrico, até com emprego para aqueles que estão melhorando, etc. Algumas tentativas são bem-sucedidas. Isso é um fato, nós temos acompanhado que um ou outro acaba se safando dessa situação. Mas outros acabam por sucumbir às tentações. Isso devido às fraquezas de cada indivíduo. E eu trago aqui uma reflexão de Sêneca, um filósofo, quanto à consciência. A consciência é o juiz de nossas culpas. De toda ação, nós somos chamados a prestar contas, mesmo que não diante dos homens, mas, em todo caso, diante de nós mesmos. E eu acrescento, e diante dos espíritos superiores. E prossegue o Sêneca. Ainda que consigamos manter escondidos dos outros nossas culpas, nem por isso podemos ficar tranquilos. O juiz mais implacável está, de fato,
dentro de nós, e dele nada podemos esconder, nenhum delito permanece, portanto, impune, porque a consciência da culpa atormenta quem a cometeu e não deixa em paz, fazendo-o viver constantemente na ansiedade e no medo. E encerro aqui essa palavra do Sêneca. E agora digo eu, até que dure a persistência no erro. Quando há arrependimento de coração, existe o perdão. A divindade não quer a perdição das criaturas. O desdobramento de tudo isso se repercute tremendamente no plano astral. Lá no mundo dos espíritos, bem, aqui também é mundo dos espíritos, só que nós estamos encarnados. Mas lá, de forma desastrosa, são avós, mães e pais, parentes desencarnados, amigos espirituais, a ajudar os viciados na Terra. E também aqueles que estão no mundo espiritual que passaram em condições lamentáveis. O anjo da guarda desses irmãos sofrem ao verem os mesmos sofrerem. Inclusive dos que exploram essas pessoas, são minuciosamente assistidos por entidades superiores também, porque são também criações divinas, pois o amor cósmico divino não visa privilegiado ou somente vítimas. Na verdade, todos são essas vítimas de suas próprias mazelas. O que acontece é que muitos estão tão obcecados em suas finalidades egoísticas que acabam por bloquearem a ajuda. Não conseguem conexão. Verdadeiros instrumentos hipnotizados pelas entidades espirituais das trevas. São inúmeras as tentativas de auxílio a todos. Friso novamente, mesmo aos interessados em manter essas criaturas em tais condições. Mas, devido aos seus atos de maldade, são umbralinos na Terra, coligados aos umbrais da crosta terrestre, pela lei da afinidade, pelo pensamento, eis um verdadeiro inferno. Esses espíritos umbralinos pretendem fortalecer os vínculos com os viciados usuários e viciados, entre aspas, por poder, no sentido mais amplo, a manter essas rotinas operacionais ativas para a consumação dos seus ideais, seus egoísmos, levando-os à loucura e ao suicídio espontâneo ou por morte degenerativa, para, após o desencarne, aumentar o seu rebanho umbralino à custa da vida das criaturas. Estou usando o termo umbralino, derivado de umbral, região trevosa no plano astral, na crosta terrestre. São entidades possuídas por poder que vampirizam e agem para obsediar os encarnados em vários postos de atividade na Terra e todos os setores. Mas esses encarnados, sem o saber, também são os explorados e serão tragados a regiões umbralinas, vales assombrosos, onde não há luz solar, o ar é rarefeito, cheiro de toxinas e putrefação, gritos, gemidos e dores. É a loucura total, onde haverá, no dizer do Cristo, choro e ranger de dentes, segundo o Evangelho, capítulo 13, versículo 42, do evangelista Mateus, no dizer do próprio Cristo. A questão é sobreviver alucinadamente. Tudo pelo prestígio, luxúria, ociosidade, ganância, poder. Esses, ao saírem dos seus corpos, após a morte, entre aspas, porque a morte não existe, ou desencarne, prestarão contas às suas vítimas e à própria consciência, conforme nós vemos lá no dizer de Sêneca, que o esperarão no além do túmulo, e a cobrança será implacável. Essa turma chega lá no umbral, os que exploraram, aqueles que foram enganados, porque se permitiram, serão também os seus vingadores. E aí é uma luta terrível. Ocorre, porém, que estamos em etapa decisiva, onde multidões terão que abandonar esse orbe e partirão rumo a mundos inferiores, purgar, expiar seus karmas, pois não há mais tempo para uma multidão de 2/3 da humanidade do orbe terrestre para melhorar por meio das vidas sucessivas pelo processo da reencarnação. Ou seja, a Terra vai ser promovida a orbe de regeneração e não mais expiação e provas. Expiação e provas é o sujeito que tem que reencarnar para pagar seus débitos, para ver se melhora, para ver se faz sua autolibertação, sua autorrealização. Mas há um prazo, o ciclo está se fechando, e aqueles que não quiserem serão transferidos para outro planeta inferior, uma humanidade primitiva,
Uns dizem que é para o absinto, outros nomeiam esse planeta como planeta X, Nibiru, pouco importa. É um planeta primitivíssimo. Bem, alerta apocalíptico. Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Portanto, celebrem os céus e os que neles habitam, mas ai da terra e do mar, pois Satanás desceu até vós, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Fechar aspas, ponto. Uma definição de Alziro Zarur. Satanás é o próprio homem, no corpo ou fora do corpo. Satanás é a soma das maldades humanas. Deus não criou Satanás, criou as entidades perfeitas, com todo o poder de autorrealização, mas eles, com mau uso do livre-arbítrio, se tornam Satanás, em forma de gente, ou no astral inferior. Deus não tem nada a ver com isso, mas ninguém vai se perder. Como eu disse, esses serão tragados para o absinto, ou um outro planeta inferior qualquer, e lá poderão fazer a sua ascensão espiritual, material. Que Deus se compadeça de nós. Existem, porém, as drogas midiáticas. Eu quero chamar a atenção a isso. Televisivas, radiofonizadas, literárias. Essas narcotizam as mentes. Observem, deixando-as bestializadas a perderem precioso tempo que poderiam ser utilizados para fazer o bem a si próprio e ao coletivo, promovendo a evolução. Caem no automatismo, no mecanicismo. São como marionetes. E, infelizmente, esses estão agindo nos meios de comunicação sob a influência dos 3 espíritos imundos semelhante a rãs, conforme o Apocalipse capítulo 16, versículos 13, 14. Então, vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Das práticas de exploração, estimula o erotismo, pornografia, incitação à ganância e poder, vida fácil, exploração de si próprio e alheio, violência, terror por meio de filmes, revistas, jornais, ócio, mentiras, fraudes, abortos, crimes de toda espécie. É a verdadeira degradação humana. São, na maioria, escolas de degradação do ser. Tudo subjugado ao império das trevas, ao reino do dragão, salvo exceções, porque há exceções. Sempre há o sujeito lá que luta contra todos para dar um recado de utilidade pública. Está tudo no automatismo. Tudo atrás do excremento de Satanás, que é o dinheiro. Por isso disse o apóstolo Paulo, o dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, o mau uso do dinheiro circula erroneamente, mas há aqueles que empreendem com dinheiro, que fazem o bem, fazem caridade, ajudam as pessoas. Existe. Nesses meios de comunicação, existem muitas pessoas boas trabalhando para o bem do próximo, do ser humano. Bem, essas entidades ignorantes e malévolas que se permitem degradar conscientemente a tudo isso, terão que reencarnar inúmeras vezes para a própria limpeza do espírito. Aqui na Terra para alguns, em outros mundos para outros. Quem tiver muito karma, muita dívida para pagar, como o ciclo vai se fechar, não vai ter como resgatar isso tudo aqui, porque tem uma dívida imensa com o coletivo. Um ou outro escapa, que já está com poucos resquícios de débitos. Diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7 ao 10. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que o homem semeia para a sua própria carne da carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o espírito do espírito, colherá a vida eterna. É a lei de causa e efeito. Deus nem se mete nisso. Porque Deus não pune ninguém. É suas próprias leis que vão funcionando automaticamente. E quem se pune são os próprios infratores, nós, humanidades. Bom, o aborto é sim um crime diante da justiça cósmica divina. Por mais que queiram oficializá-lo como algo natural, sendo que não o é. É simples o diálogo aqui. Aquele que abortar será abortado. O mesmo se desdobra de alguma forma aos influenciadores. Aqueles que influenciam as mulheres a tirarem seus bebês ou outros meios de influências. A vida não se restringe ao plano terráqueo. A morte não encerra com a vida terrestre. O espírito é o que somos. Isso é tão verídico como uma barra de ferro.
sendo que o espírito sofrerá as reminiscências residuais em vidas futuras, como deficiências, suscetíveis também a baixa frequência vibratória, por uma vida assombrada por entidades cruéis, perseguidoras e inimigas. Um ciclo que tende a se prolongar até que haja perdão mútuo e a limpeza do espírito, que tende a voltar a um estado natural. Meus amigos, é triste tratar de tal assunto, mas é necessário. Nosso intuito aqui não é atacar ninguém, apenas citar os fatos. Um abraço a todos do Luz Sideral. Muito bom, André, a sua reflexão, uma verdadeira aula, de conhecimento espiritual e surrealismo da tragicomédia humana. Bom, eu sugiro até que o ouvinte volte a reouvir tantas quantas vezes quiser para assimilar bem esta reflexão antológica e eterna do nosso jovem filósofo André Basso. Muito obrigado, André, continue assim, e quem ganha somos nós. Bom, você lembrou bem este pensamento de Sêneca, que a nossa consciência é o nosso juiz implacável, que nos condena ou liberta. E o remorso é a condenação, o arrependimento é a libertação. Me faz lembrar a bela mensagem de Huberto Rode, intitulada O Homem Mau que Queria Ser Bom, contida em um dos seus belos livros, onde conta o diálogo que aconteceu com um dos crucificados, com o Cristo, conhecido por Dimas, e fez o pedido sincero ao Cristo: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E Jesus responde: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Observa que só precisou do arrependimento sincero daquela alma para que ela se salvasse. Mas veja, Jesus também disse: a cada um será dado conforme as suas obras. E o ladrão crucificado certamente tinha a somatória maior de boas realizações, acompanhada aí da mudança verdadeira de mentalidade para receber o induto do Mestre, Bem, ficamos por aqui hoje e voltaremos na próxima edição para concluirmos aí o tema aborto, drogas ou viver. Espero você na próxima, Um grande abraço e muita luz sideral na sua vida.